Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Tribunal Superior Eleitoral arquiva a ação contra a chapa Bolsonaro-Mourão pelo uso de outdoors durante campanha presidencial em 2018. Violência doméstica bate recorde em São Paulo durante a quarentena. Estados Unidos garantem que vão produzir vacina contra o coronavírus até o fim do ano. E agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O Tribunal Superior Eleitoral arquivou agora à noite uma ação contra a chapa Bolsonaro-Mourão pelo uso de outdoors durante a campanha presidencial em 2018. Então a gente vai agora para Brasília com Alessandro Saturno. Oi, Saturno, boa noite para você. Olá, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a ação ela foi proposta pela coligação formada pelos seguintes partidos, PT, PROS e também pelo PCdoB. A ação ela apontava aí um suposto abuso de poder econômico pela chapa Bolsonaro-Mourão pela colocação de vários outdoors em centenas de cidades do país durante a campanha eleitoral de 2018. O pedido principal da ação era pela cassação dos diplomas e a declaração da inelegibilidade dos investigados pelo prazo de 8 anos. Os ministros então decidiram arquivar essa ação. Og Fernandes, que foi o relator do processo, ele afirmou no seguinte, que esses outdoors, eles não tiveram essa capacidade de influenciar no resultado das eleições. Lembrando, Giovana, que o TSE ainda deve analisar outras 7 ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Giovana. Tá certo, Saturno. Nesta quarta-feira termina o prazo da prisão temporária de Sara Giromini, que é líder do grupo acusado de cometer atos antidemocráticos, é isso? Exatamente, Giovana. Olha, Sara Winter, como também é conhecida, ela está no presídio aqui de Brasília desde o dia 15 de junho. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é responsável pelo inquérito, ainda não recebeu o pedido da Polícia Federal para transformar a prisão em preventiva. Dessa forma, se tudo continuar dessa maneira, a extremista deve ser solta na tarde desta quarta-feira. E hoje, na terça-feira, o Daniel Miguel, que também participa desse grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ele foi prestar depoimento na Polícia Federal quando foi informado que havia um mandado de prisão contra ele e aí ficou preso. A prisão é temporária, inicialmente por 5 dias. Giovana. Tá certo por enquanto, então até daqui a pouco, Saturno. Vamos aos números atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.145.906 casos, com 52.645 pacientes que morreram da doença. 1.374 registros foram divulgados nas últimas 24 horas. E ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 613.345 pacientes já se recuperaram, já estão curados e 479.916 ainda estão em acompanhamento. No Rio de Janeiro, deputados aprovaram uma lei que obriga supermercados a oferecerem o serviço de empacotadores de compras durante a pandemia. Boa noite, Pedro Paulo Filho. Qual a preocupação desses deputados? Olha, a preocupação é com as filas nos caixas, Giovana. Boa noite para você, boa noite a todos. Isso porque, segundo os autores da lei, os registros de aglomerações têm sido constantes no momento do pagamento das compras. A medida foi aprovada pela maioria ampla aqui da Assembleia Legislativa e prevê uma multa que varia de R$ 35.000 a R$ 335.000 para quem não a cumprir. O projeto diz ainda que é o governo quem fica responsável pela fiscalização e pela punição. E a ideia é que essa regra continue valendo também após o fim do decreto que estabeleceu o regime de calamidade pública no estado por causa da pandemia. Agora o governo terá 15 dias para decidir se aprova essa medida. Giovana. Então vamos aguardar. Obrigada, Pedro Paulo. Valeu.
O jornalismo da Record TV conversou com exclusividade com o ex-secretário estadual de Saúde do Rio, Fernando Ferri, que entregou o cargo na segunda-feira. Ferri falou das dificuldades que enfrentou para gerenciar a pasta em meio a uma grave crise com prisões de ex-integrantes do governo por irregularidades e revelou também o receio de ser envolvido em denúncias. Um dia depois de deixar a Secretaria Estadual de Saúde, o médico Fernando Ferri conversou com exclusividade com a Record TV. Ferri é médico especialista em HIV, além de professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Doutor, por que o senhor aceitou ser secretário em meio a uma pandemia e em meio à crise que o Estado do Rio está vivendo na área da saúde? Eu aceitei porque vi como um grande desafio tentar contribuir para melhorar a saúde das pessoas e salvar vidas. Eu tenho já cursos de capacitação e de gestão em saúde pública, em administração do SUS, e vi que poderia contribuir bastante para tentar resolver esses problemas e tentar ajudar a população. O senhor, no vídeo que divulgou avisando a sua saída, pediu desculpa à população e disse que tentou fazer o que pôde. O que é que o senhor tentou fazer e não conseguiu realizar? Então, eu não tentei fazer todos os ritos administrativos necessários para que a gente pudesse ter um funcionamento pleno. Então, isso ia dar muito problema, muita confusão. Que ritos eram esses? Os ritos administrativos, por exemplo, os contratos vencidos. Outra questão também é que eu solicitei a Procuradoria, eu solicitei a Controladoria Geral do Estado que me fizesse uma auditoria ali dentro. Então, ele mandou 4 auditores. Então, os auditores estavam se debruçando ali sobre aquele passado. Mas, paralelo a isso, né, você tem uma crise política grande, né? Você também tem uma crise que está sendo alvo lá do Ministério Público, que é justamente a questão desses hospitais de campanha, né? Os volumes de recursos que foram empenhados e gastos. Então, tudo isso é um caldeirão. O desconforto maior e a decisão maior que mais motivou foi justamente o descalabro administrativo deixado por esses 2 que estão presos. Entendeu? Se tem mais alguém envolvido, se não tem... Esses 2, o Gabriel Neves e o Frederico É o subsecretário executivo e o superintendente de orçamento e finanças. Gabriel Neves e o Esses dois é que eram responsáveis por fazer essa parte contratual. A parte operacional contratual. Se tem alguém por trás dele, se alguém mandou, não mandou, se eles fizeram por conta própria, etc., eu não estava lá e foi a polícia que está investigando agora. Então, assim, mas o legado que eles deixaram de descalabro administrativo, né, é que realmente me fizeram ficar com medo do meu CPF para poder consertar isso tudo. O senhor teve receio de, por conta dessas explicações, por exemplo, acabar respondendo por improbidade administrativa? Com certeza. A minha saída se deveu pelas questões administrativas. Eu tentei resolver as questões administrativas. E não conseguiu? Não consegui. Eu não consegui porque é um imbróglio jurídico fenomenal. A quantidade de atendimentos às vítimas de violência doméstica em São Paulo bateu recorde no mês de maio. Tainá Falcão, de quanto foi esse aumento? Boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. O percentual recorde foi de 71%. Foram realizados 198 atendimentos por videoconferência ou por telefone no mês de maio. A média dos meses anteriores foi de 116 atendimentos. O levantamento foi feito pelo Centro de Referência e Apoio à Vítima, o CRAV, que é ligado à Secretaria de Justiça. A coordenação do órgão alerta que esse isolamento social cria complicadores para as vítimas que se sentem mais vulneráveis em casa e que o papel do CRAV é justamente tentar se aproximar delas durante esse período. O cadastro para receber atendimento pode ser feito pela internet, online ou também por telefone, e a vítima pode optar por atendimento também pela internet do mesmo modo ou por telefone. O Disque Denúncia para denúncias de violência contra a mulher funciona 24 horas, basta ligar no 180. Giovana. Obrigada pelas orientações, Tainá.
E para conter o avanço do coronavírus, a Prefeitura de Brumadinho decidiu fechar o comércio não essencial e os principais pontos turísticos da cidade. Então, notícia para Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Oi, Giovana, boa noite para você. O Topo do Mundo, a Serra do Rola Moça e a Cachoeira da Jangada, em Casa Branca, vão ficar fechados. Empresas ligadas à reparação da tragédia da Vale e à construção da adutora da Copasa vão poder funcionar com 60% do quadro do pessoal. A Prefeitura decidiu instalar barreiras sanitárias para poder abordar carros de outros municípios. Segundo dados divulgados nesta terça-feira, Minas Gerais tem 29.897 casos e 720 mortes causadas pela Covid-19. Giovana. Obrigada pelas informações, bom trabalho. Uma possível retomada no acordo comercial dos Estados Unidos e a China movimentou o mercado financeiro nesta terça-feira. O dólar caiu mais de 2% e encerrou o dia vendido a R$ 5,15. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,67%, quase acima dos 96 mil pontos. Nos Estados Unidos, o principal conselheiro da Casa Branca para o combate ao coronavírus garantiu que uma vacina deve estar disponível até o fim do ano. Quem traz os detalhes é a correspondente em Nova York, Evelyn Bastos. Anthony Fauci disse que a empresa americana Moderna já trabalha com autoridades de saúde do governo para começar a última fase de testes em humanos no próximo mês. Serão mais de 30 mil voluntários. Fauci, que prestou depoimento ao comitê da Câmara que analisa a crise do coronavírus no país, também afirmou que as próximas semanas serão cruciais para reduzir os números de casos em estados como Texas e Flórida, que têm visto a curva aumentar. O governo estima que após o término do verão, em setembro, uma segunda onda de contágio pode atingir o país, Giovana. O ministro da Saúde participou de uma audiência no Congresso. Então vamos voltar para Brasília com o Saturno. Saturno, qual foi o assunto tratado? Giovana, o ministro Pazuello anunciou aos parlamentares o programa de testagem em massa da Covid-19. Segundo o general, a ideia é testar 50 milhões de pessoas. Pazuello disse que o governo vai dar transparência infinita aos números da pandemia do novo coronavírus e que todos poderão acompanhar cada centavo aplicado e distribuído a estados e municípios. Disse ainda que a decisão do STF que garante a autonomia de gestores locais para o enfrentamento à Covid-19 é a única possível. O ministro garantiu, Giovana, que fica no cargo até que o presidente Jair Bolsonaro decida demiti-lo. Por fim, ele afirmou que esta semana o Brasil vai assinar um acordo para a produção da vacina contra o coronavírus. Vamos ouvir aí um trecho da fala do ministro. E estamos trabalhando direto com as três mais promissoras. E aí é uma vacina da Faculdade de Oxford, que é da AstraZeneca, que nós estamos fechando com a Casa Civil a assinatura já o compromisso de participação do Brasil. Já estamos nas ligações paralelas com a universidade e com a AstraZeneca, já bem adiantada, envolvendo aí a Fiocruz, a Biomanguinhos, e a Casa Civil está analisando essa assinatura para os próximos momentos, de hoje para amanhã, essa semana. As outras iniciativas são a Moderna americana e uma chinesa. E sim, é o objetivo número 1 do SUS, do Ministério, que a gente tenha acesso e entrada direto junto à estrutura de fabricação para que a gente não perca o bonde. E podemos participar e ter a liberdade de fabricar a vacina, não só comprar, mas como fabricar. Na América Latina, só o Brasil tem essa competência de fabricação com biomanguinhos. Nós não podemos ficar de fora, não só para o Brasil, mas como a América Latina, Cone Sul, com certeza. Olha, o governo federal anunciou que, por causa do impacto econômico causado pela pandemia de coronavírus, a arrecadação para o mês de maio caiu quase 33% em relação a maio do ano passado. Foram 77,4 bilhões de reais. Essa é a pior arrecadação da União para maio desde 2005. O secretário-geral da Presidência destacou a importância dos 3 poderes na democracia. O ministro Jorge Oliveira participou da edição desta terça-feira do JR Entrevista com os repórteres Luiz Fara Monteiro e Tiago Nolasco. Cada poder
tem o seu papel, tem que ser respeitado por isso. O Poder Legislativo, ele detém a prerrogativa de fazer as leis. Mesmo quando o Congresso aprova uma legislação, cabe ao presidente o veto, mas a revisão do veto e a palavra final é do parlamento, e ao judiciário cabe arbitrar conflitos. Então é natural, vejo que o governo do presidente Bolsonaro, ele rompe um ciclo dos 4 últimos governos de maneira mais frontal, mas se voltar a governos anteriores a esse, também conceitualmente o governo Bolsonaro é diferente. O ministro criticou a divulgação do conteúdo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Em relação à questão do ministro Celso de Mello, faço uma crítica aqui como brasileiro, dentro do devido processo legal. Havia uma investigação e um inquérito específico onde o ex-ministro Moro fazia uma afirmação de uma suposta interferência do presidente na Polícia Federal. O inquérito tinha esse objetivo de fazer essa confrontação. Nós oferecemos de imediato, tão logo foi solicitado, a íntegra do material gravado, que não tínhamos a obrigação nem de gravar, isso não era uma praxe nossa. Fizemos essa entrega voluntariamente, tão logo foi solicitado, e aquilo que poderia servir de embasamento ao inquérito era a confrontação do diálogo do presidente com o ministro, as falas do ministro ou sobre o assunto. E aí, quando se dá uma publicidade no total daquela reunião, com temas que nada tem a ver com o inquérito, entendo sim que foi um exagero. Jorge Oliveira é considerado o braço direito do presidente Jair Bolsonaro e explicou o papel dele no governo federal. A Secretaria-Geral ela tem o objetivo de dar o suporte administrativo para a presidência da República. Então, não só para o presidente, quanto ao vice-presidente, os ministérios do Palácio, a Casa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional, a Secretaria de Governo, a própria Secretaria-Geral nas suas atividades finalísticas. Nós temos a responsabilidade de olhar pela condicionalidade dos atos, verificar a formatação desses atos, o despacho com o presidente e depois a publicação e a divulgação dos atos oficiais de todos os ministérios. Jorge Oliveira também falou sobre a data de exoneração do ex-ministro Abraham Weintraub ter sido retificada no Diário Oficial. Já havia sido dado publicidade na intenção do ex-ministro Abraham agora, de se ausentar do governo, numa conversa que teve com o presidente da República, até divulgou isso num vídeo nas redes sociais sobre isso. O presidente aqueceu com esse pedido do ministro. O ministro fez uma viagem aparentemente na sexta-feira, deixou uma carta assinada nesses termos solicitando a exoneração dele a contar do dia 19. Ele manifestou a vontade dele nesse ato. Então, nós publicamos um Diário Oficial Extra, ainda no sábado, no final da manhã, a exoneração do ministro, e nessa publicação não constava a contar de que data. Não constando, ficaria a data da publicação, como foi feito. Sábado, dia 20. Sábado, dia 20. Mas como o ministro previamente já havia deixado uma manifestação da vontade formalizada, por escrito, assinada, nós acolhemos isso no primeiro dia de expediente, que foi ontem, segunda-feira. Nós fizemos a retificação do ato, mantendo a exoneração dele, a pedido, como foi feito, e a contar da data em que ele manifestou e havia previamente tratado com o presidente. O ministro respondeu por que não assumiu o Ministério da Justiça com a saída de Sérgio Moro. Pensando de maneira um pouco mais ampla, pelo papel que eu vinha desenvolvendo dentro da Secretaria-Geral, principalmente à frente da subchefia para assuntos jurídicos, se entendeu pela minha permanência lá. Vejo que a escolha do ministro André Mendonça foi muito acertada. O ministro André, na área jurídica, ele tem total conhecimento, tem feito uma boa gestão na área de segurança pública, dando liberdade às instituições, não só dando liberdade, mas incentivando as instituições. Então, basta verificar em pouco tempo, assim, a Polícia Federal fazendo várias operações, a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma estrutura fantástica, com pouco tempo. Vocês podem verificar a quantidade de apreensão de drogas que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, que hoje é uma polícia bem preparada, bem uniformizada, cumpre o papel de patrulhamento nas rodovias de maneira eficiente. Então, o ministro tem sido hábil nesse papel. O ator Mário Frias tomou posse nesta terça-feira como secretário especial da Cultura. A posse não foi anunciada com antecedência e teve divulgação somente nas redes sociais do Ministério do Turismo. Nos Estados Unidos, uma mulher é procurada pela polícia depois de tossir de propósito em um bebê de 1 ano de idade. Nas imagens gravadas em uma lanchonete, é possível ver a mulher tirando a máscara e tossindo na direção do bebê. A idosa saiu do estabelecimento sem ser identificada. Segundo a polícia, a senhora teria ficado brava porque o distanciamento social não estava sendo respeitado. Já a mãe da criança fala em motivação racial.
O Japão segue avançando no processo de retomada das atividades econômicas que foram suspensas com a pandemia. Então vamos falar com a correspondente Cíntia Godoy. Oi, Cíntia, boa tarde. Oi, Giovana, boa noite para vocês. Nesta terça-feira foi a vez do zoológico mais antigo do país, o Zoo de Ueno, aqui em Tóquio, reabrir após 4 meses fechado. Centenas de pessoas lotaram o parque. A atração mais famosa e esperada foram os pandas gigantes. Apesar da reabertura, algumas medidas de segurança serão adotadas a partir de agora. O zoológico terá funcionamento reduzido. O número máximo de visitantes por dia é de 4.000 e todos terão que fazer reservas de horário para evitar a lotação. E outros que se preparam para a retomada são os parques da Disney aqui em Tóquio. A expectativa é que eles abram as portas a partir de 1º de julho. Giovana. Obrigada pelas informações, Cíntia. Na Rússia, a capital Moscou entrou nesta terça-feira na última fase de relaxamento das medidas de contenção contra a Covid-19. Restaurantes, academias e outros estabelecimentos considerados não essenciais foram autorizados a funcionar. Um cartório aproveitou a liberação para realizar várias cerimônias de casamento. Na última semana, o número diário de novas infecções vem caindo. Alunos de uma das principais universidades chinesas tiveram uma formatura bem diferente por conta da pandemia. Os mais de 3.000 formandos foram separados em 16 locais do campus para evitar aglomerações. Alguns participaram da cerimônia só virtualmente porque não podiam sair de casa. Além da crise sanitária, os alunos vão ter que enfrentar agora um mercado de trabalho abalado por conta da pandemia. Em todo o mundo, né? A pandemia do novo coronavírus não impediu um professor de ensinar os alunos em vilarejos isolados da Indonésia. Com o fechamento das escolas, vários estudantes ficaram sem aulas presenciais. A maioria deles mora em áreas rurais e sem acesso à internet. Para garantir que eles continuassem estudando, o professor Henrico Suroto viaja cerca de 6 horas em uma moto para lecionar para essas crianças. E na Suíça, acrobatas bateram pelo menos 3 recordes mundiais em uma apresentação de circo em homenagem à luta contra a Covid-19. Inspirados pela paisagem dos Alpes, os artistas se arriscaram em shows de equilíbrio e concentração em uma altura de 3.000 metros. O objetivo era angariar recursos para artistas do mundo todo que não puderam se apresentar aí durante a quarentena. E chega ao fim essa edição do Jornal da Record. Outras informações do Fala Brasil, 8h45 da manhã. Obrigada pela sua audiência e uma boa noite.